Olá! Começa agora mais um episódio do nosso videocast Comer é Aprender. Hoje vamos tratar de um tema fundamental para garantir a integridade das ações desenvolvidas nas escolas: o conflito de interesses. Essa questão, muitas vezes silenciosa, pode impactar diretamente a autonomia das políticas públicas e influenciar as escolhas alimentares de crianças e jovens de forma prejudicial. Para nos ajudar a entender o que caracteriza o conflito de interesses, como ele se manifesta na alimentação escolar e quais são as características, que podem ser adotadas para preveni-lo, eu converso com Camila Maranha, nutricionista e doutora em saúde coletiva, coordenadora do Observatório Brasileiro de Conflito de Interesses em Alimentação de Nutrição e vice-coordenadora do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional. E aqui no estúdio, ao meu lado, estão Luizete Bandeira, que é consultora nacional de nutrição, atividade física, saúde da criança e do adolescente, do escritório da Organização Mundial da Saúde no Brasil, doutora em saúde coletiva e especialista em gestão de políticas de alimentação e nutrição, e também minha xará Mariana Belombi Melgaço, que é mestre em educação e especialista em gestão de programas e projetos educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Atualmente, ela atua como chefe da divisão da Coordenação Geral de Educação Alimentar e Nutricional do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Bom, sejam todas muito bem-vindas aqui. Obrigada. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é tão especial, tão importante para o PNAE. Que ótimo. Vamos lá, gente. Olha, eu acho que a gente já presenciou alguma marca, da indústria de alimentos patrocinando atividades, promovendo brindes, eventos, fornecendo brindes, amostras grátis dentro de algum ambiente escolar. Ou então aquela visita da escola à fábrica de ultraprocessados, que também existe. Essas práticas, elas podem parecer, apenas ações filantrópicas ou sociais, mas, na realidade, elas podem configurar um conflito de interesse, que é o nosso tema de hoje. Então, eu queria, Camila, que você começasse explicando pra gente, o que é esse conflito de interesse, especialmente em relação à alimentação escolar? Tá ótimo, Mariana. Bom, então, como você mesmo estava falando, essas situações, elas, embora sejam problemáticas, elas são relativamente frequentes. E quando a gente tem a definição de conflito de interesses, no estrito senso, a gente indica que é uma situação, um conjunto de situações em que pode estar acontecendo a interferência de um interesse secundário sobre um interesse primário. É um pouco abstrato de falar isso, mas quando a gente está falando, por exemplo, do PNAE, da alimentação escolar, fica mais concreto, na medida em que a gente tem sempre que prevalecer, e valorizar o interesse primário do PNAE, que é a promoção da alimentação adequada e saudável, a garantia dessa alimentação enquanto, inclusive, um direito, e a promoção também de práticas alimentares adequadas e saudáveis, e a gente tem que, então, evitar essas situações em que um outro interesse, que pode ser, enfim, um interesse financeiro, monetário ou de alguma outra natureza, está influenciando indevidamente esse objetivo primário do PNAE. Então, isso pode estar acontecendo em âmbito individual, então, um profissional da educação ou até um profissional da saúde, a gente vai ter um nutricionista atuando, por exemplo, lá, podendo estar com algum outro interesse influenciando, então, esse objetivo final do PNAE, que a gente tem sempre que valorizar e defender. Isso pode estar acontecendo, então, em nível individual ou nível institucional também, quando a gente vê, então, esses agentes públicos, que tem que estar sempre priorizando o objetivo fim do PNAE, dessa promoção da segurança alimentar e nutricional, da garantia do direito humano à alimentação, inclusive no espaço escolar também. Entendi. Luizete, agora com você, então. Me conta um pouquinho, a gente falou de exemplos que são comuns, dessas parcerias com empresas que vendem alimentos ultraprocessados e atividades da EAN que são promovidas por marcas com interesses comerciais, Na prática, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo entender, como é que isso se dá? Certo. Bom, nós, enquanto organismo internacional, apoiamos os países a avançar nessa prevenção, identificação e gestão de conflito de interesses, gerenciamento desse conflito de interesses, e o que a gente vem percebendo em diferentes países são práticas similares, E essas práticas vão desde palestras nas escolas, então as empresas, que fabricam ultraprocessados oferecem essas palestras para as escolas, ou realizam como concursos com premiações para as escolas, para incentivar ações de educação alimentar e nutricional, às vezes com a promoção dos produtos ultraprocessados dessas indústrias, às vezes não, mas trazendo esse social washing, essa marca positiva
para a empresa que está promovendo uma ação de educação alimentar e nutricional, colocando os profissionais da educação com esse olhar positivo e, consequentemente, a comunidade escolar com esse olhar positivo para essa empresa, né, que traz um impacto social e econômico importante para o país, né? Então, acho que a gente pode aprofundar mais à frente, mas eu gostaria de destacar essas práticas. A gente tem uma série de outras, como a visita às empresas, né, para conhecer os produtos, brindes, gincanas esportivas com entrega de brindes ou a marca dessa empresa associada. Então, ultraprocessados são produtos que promovem a obesidade, doenças crônicas e associa isso a um campeonato esportivo para ter essa associação positiva com a saúde no ambiente escolar, que deve ser um ambiente protegido dessas práticas. E a gente pode falar de uma questão também ética aí, né? Exatamente. E isso é muito importante para a gente trazer esse debate, né, para dentro do PENAI e para as pessoas que trabalham na escola, especialmente as que atuam com alimentação escolar, porque isso nem sempre é muito claro. O que é conflito de interesse, se aquela prática configura ou não um conflito de interesse. Então, por isso que a gente está aqui hoje, inclusive, né, fazendo essa conversa, trazendo tantas reflexões para, de fato, sensibilizar, né, conscientizar essas pessoas sobre o que é o conflito de interesse, já que muitas vezes essas ações elas vêm mascaradas, né? Como ações formativas, ações filantrópicas, e as pessoas que atuam ali nem sempre têm noção do verdadeiro interesse, né, dessas empresas, da indústria, quando ela faz essas ações dentro da escola. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão para que as pessoas entendam o real interesse, né, e que a gente possa, então, prevenir o conflito de interesse. Então, essa é uma temática que está permeando todas as iniciativas e documentos atualmente do FNDE, que a gente sai, né, no âmbito do PENAI. Então, a jornada de IAM, dentro do regulamento, a gente já tem que é proibido, né, fazer essas associações, essas parcerias que configuram conflitos de interesse. A gente tem notas técnicas, nos encontros técnicos que a gente faz para capacitação de nutricionistas, a gente sempre leva essa temática para debate. Então, isso, de fato, é um assunto muito importante que a gente está levando, né, para todos os nossos âmbitos mesmo de atuação. Partindo desse princípio, então, Camila, quais são os riscos, né, que a gente pode imaginar, tanto para quem desenvolve esse programa, quanto lá na ponta para quem está recebendo essa informação? Pois é, muito importante a gente falar dos riscos, porque, enfim, os atores comerciais, eles se fazem valer muito da divulgação dos benefícios dessas parcerias, ou, enfim, desses apoios. Então, falar dos riscos é muito importante. E os riscos maiores são prejudicar essa autonomia, né, político-pedagógica das próprias escolas, prejudicar o objetivo maior do próprio PNAE, né, quando a gente vai olhar isso enquanto um programa, né, nacional, que vai ter, então, né, seu desdobramento, né, municipal ou estadual também, mas também prejudicar os próprios alunos, os próprios estudantes também, na medida em que eles têm dificuldade de reconhecer as práticas que são mercadológicas e diferenciá-las de práticas educativas. Então, são muitos os riscos envolvidos. E aí, quando a gente fala, inclusive, sobre prejuízo ao alcance dos objetivos do PNAE, pode parecer também abstrato, para a gente estar falando de uma política pública, mas, de fato, é prejudicar a promoção da alimentação adequada e saudável e também prejudicar a própria promoção da educação alimentar e nutricional, né, da promoção dessas práticas alimentares saudáveis. Então, é um risco grande, né, que a gente tem, embora a divulgação dessas parcerias, dessas interações, dessas iniciativas venha transvestida de cara pedagógica, né? Como a Luizete estava falando sobre o social washing, né? Tem essa cara, essa maquiagem que eles dão para a questão pedagógica, educacional, que a gente tem sempre que tomar cuidado também, mas os riscos são enormes. Luizete, até aproveitando, vamos explicar um pouquinho esse termo, né? Social washing. A gente vê várias organizações já falando em vários termos relacionados, mas na prática, para vocês, o que significa? Como é que a gente pode traduzir isso? Tá mascarando o que aí, né? Certo, é muito bom e tá super associado com risco também, né? Então, essas empresas geralmente têm uma área de responsabilidade social que faz esses projetos, né, filantrópicos, né, sociais,
no sentido de fazer essa limpeza da imagem social daquela empresa, né? Porque o que é essa empresa, né? A gente olha um estudo publicado pela Fiocruz, em conjunto com o Nupens, com o apoio da ACT, Promoção da Saúde, que mostra que 10 bilhões é o custo do consumo de ultraprocessados para a economia e para a saúde no Brasil. 9 bilhões de custos indiretos, que são os custos de mortes prematuras, pessoas que morrem entre 30 e 69 anos e deixam de produzir para o país. E também custos à saúde, do tratamento de diabetes, hipertensão, doenças crônicas, assim como a aposentadoria antes do tempo e absenteísmo, entre outros. Então, o risco é exatamente esse, é a gente criar uma imagem positiva de um produto que traz prejuízo ao desenvolvimento pleno das pessoas, né, da população de diferentes países, né? Então, o risco, como a Camila já comentou, é essa autonomia prejudicada desde a infância, né? A gente tem arcabouços jurídicos importantes no Brasil, como a Constituição Federal, que coloca a infância como prioridade absoluta, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca a escola, resoluções do CONANDA protegendo dessa exposição mercadológica, né? Imagina, a minha professora está me mostrando que ela está concordando com isso. A escola é o ambiente que eu confio, é como a minha família, é a comunidade que eu pertenço. Então, essas empresas estão atentas a esse impacto dessas ações para esse social wash, para essa visão positiva dos produtos e da empresa. Mari, em relação à proteção do ambiente escolar, né, e à alimentação escolar, queria que você falasse um pouquinho. Então, a alimentação escolar, ela é regida por uma série de normas, né? Então, a gente tem a resolução do PNAE, a gente tem a lei da alimentação escolar, tudo isso para garantir que o cardápio, né, que a refeição que chega lá para a criança, né, para o adolescente, seja uma refeição baseada especialmente nos princípios do Guia Alimentar para a população brasileira, porque a resolução é baseada, né, no guia, e que tenha um cardápio, então, balanceado, um cardápio que seja apropriado ali à cultura alimentar, né? E aí, além da oferta, né, a gente tem também as ações de educação alimentar e nutricional que ocorrem no âmbito do programa. E aí, se a gente tem essa interferência, né, abre brecha para a interferência da indústria, que tem interesses mercadológicos, isso é muito preocupante, porque é isso que a Luizete, a Camila trouxeram. A escola, ela deve ser um lugar protegido, um lugar seguro, e não um lugar onde existe espaço para outros tipos de interesses que não a formação integral do estudante, né? Então, de fato, a gente tem que se preocupar com isso. A gente teve um decreto presidencial que saiu em dezembro de 2023, muito importante, que traz como assunto, né, os ambientes escolares saudáveis, e ali traz, inclusive, artigos que falam mesmo sobre a atuação mercadológica, sobre os ultraprocessados. Então, é mais um dispositivo legal que a gente tem para apoiar a gente nas nossas ações e documentos. Bom, inclusive, sobre a questão do termo social washing, é importante a gente lembrar que as pessoas podem conhecer mais o termo greenwashing, que foi a primeira vez que surgiu esse termo para falar sobre as ações que as empresas estavam fazendo para mascarar os impactos negativos ambientais que elas tinham. Então, tinha essa questão do green, né, verde, e washing, né, do lavar. Então, mesmo empresas, por exemplo, petrolíferas ou de plástico, ou, enfim, outras que têm, né, sabidamente impactos, às vezes, negativos, né, no meio ambiente, elas começaram a fazer essas iniciativas para publicizar, né, uma boa imagem de que elas estariam interessadas e sensíveis aos impactos negativos, né, no meio ambiente. Então, surge daí e a gente vai ter vários outros tipos de washings, como esse que a Luizete estava falando sobre social washing. Interessante, ótimo complemento aí da explicação. Existe, como a gente está falando aqui, esse marketing muito forte, né, das indústrias alimentícias por trás dessas aparentes ações sociais, como vocês explicaram. Essas ações servem, né, para os fabricantes de alimentos ultraprocessados atraírem essas crianças e jovens para suas marcas, para esse senso de pertencimento àquela imagem, àquela questão, objeto, seja o que for trabalhado ali na palestra ou no brinde? Bom, então, exatamente. Essas empresas, elas fazem essas várias iniciativas e algumas delas vão ser direcionadas
a, por exemplo, a distribuição de brindes ou a distribuição de alimentos mesmo, elas querem também participar da alimentação escolar que é oferecida, mas às vezes não, às vezes é indireto, às vezes é um apoio a um projeto pedagógico. Às vezes até já aconteceu de ser um ícone, um palhaço de uma marca cantando músicas no espaço. Então, não tinha distribuição do fast food da marca, mas era o ícone da marca fazendo uma iniciativa, enfim, recreativa, digamos assim. Mas todas essas iniciativas acabam tendo um objetivo fim comum, que é essa criação de uma associação positiva com a marca, com seus produtos, com a empresa. E tudo isso tem a ver com as estratégias de atividade política corporativa dessas empresas. Então, é criar essa rede de consumidores, essa rede de pessoas da população favoráveis àquela empresa ou àquela marca. E isso ajuda elas também politicamente, na medida em que essa legião, então, de pessoas próximas a marcas pode ser mais crítica, por exemplo, às ações regulatórias de Estado que, por exemplo, tributem esses alimentos ou que hajam restringindo a publicidade desses alimentos. Então, a gente vai tendo essa criação dessa imagem, dessa relação positiva com essas empresas. E é importante a gente lembrar que o próprio PNAE, ele mobiliza um orçamento de bilhões de reais, quando a gente vai olhar para o orçamento do próprio FNDE para o PNAE, mas a gente não pode esquecer nunca que a principal parte desse orçamento vai ser dos estados e municípios. Então, é um nicho de mercado muito importante, mas também um número de alunos, né, envolvidos muito grande. Então, não à toa, as empresas têm muito interesse em entrar nesses espaços para, seja, oferecer os seus próprios produtos diretamente, como a gente estava falando, alimentos, mas também para envolver essa associação positiva na medida em que elas vão estar oferecendo essas visitas, premiações e várias outras iniciativas como as que a gente está citando aqui. Agora, eu fiquei curiosa com uma questão. É permitido fazer doação diretamente para as escolas? As empresas podem fazer isso? Então, em relação a isso, é importante a gente ter em mente que a alimentação escolar não é só o que é ofertado pelo PNAE. Todo alimento que é ofertado na escola, ele é considerado alimentação escolar e deve seguir todos os parâmetros, todos os cuidados, estar alinhado à promoção da alimentação adequada e saudável, né? Então, inclusive, dentro do decreto presidencial existe essa indicação sobre doação, que as doações elas ocorram de acordo também com a lei da alimentação escolar, ou seja, prioritariamente alimentos minimamente processados ou in natura, né? Se for oriundos da agricultura familiar, melhor ainda, da cultura alimentar. Então, né, tendo todos esses parâmetros, esses cuidados, não é um grande problema, né? Entendi. Tem uma outra questão também, um outro desafio que eu acredito que seja recente, né, de algumas décadas para cá, que é a questão da internet também. Além dessas empresas conseguirem ter essa penetração, né, na comunidade escolar, existe também a criança que está 100% conectada e consumindo, né, sendo bombardeado dessas informações. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Camila. Realmente, esse cenário que a gente tem hoje de um acesso muito maior, né, a esse público, né, enfim, de crianças, jovens, adolescentes, as redes sociais, ela tem dificultado muito a promoção da alimentação adequada e saudável de uma forma mais ampla, e na perspectiva do público escolar também, entendendo que esse é um espaço que a gente ainda tem muita dificuldade, ainda não tem, né, um avançar, né, das políticas regulatórias que regulem a publicidade nesses espaços. Então, é muito mais difícil de você conseguir identificar e denunciar, né, essas propagandas que podem ser enganosas, né, podem ser abusivas, quando elas estão direcionadas a esse público também, né, que tem dificuldade de reconhecer, então, de discernir também sobre o que é uma propaganda mercadológica, o que é, enfim, uma atividade educativa, e isso também tem penetrado muito nos espaços escolares, né, então, não à toa a gente tem visto iniciativas de algumas escolas também restringindo ou proibindo até mesmo o uso de celulares durante o turno, né, enfim, e a frequência, né, escolar, porque realmente, e aí vem tanto o problema de e-commerce, né, dessa abertura para esse mercado mesmo, mas também dessa influência indireta com as propagandas, né, com, enfim, financiando influenciadores digitais também, influenciadores digitais voltados para o público infantil também. Então, a gente realmente tem esse outro desafio colocado aí. A gente teve até uma publicação
que saiu no ano ainda de 2024, falando sobre internacional, falando sobre da OMS, a Organização Mundial da Saúde, falando sobre a influência, né, e as várias estratégias de marketing de empresas que substituem o leite materno, né, de formas infantis, e mostrando como que elas estão atuando agressivamente para, inclusive, divulgar, né, e propagar os seus produtos, que são, então, os principais fatores que prejudicam o avanço do aleitamento materno também. Então, em várias faixas etárias, mas esse público infantil está especialmente sendo afetado por isso. Ô Mari, eu tô pensando, inclusive, sobre essa questão das mídias, eu fico pensando assim, retomando a minha experiência, né, na minha infância, adolescência. Então, assim, a gente assistia televisão e tinha ali, durante o período que você tá vendo TV, tem as propagandas, então a gente tinha um acesso, mas era limitado. Hoje em dia, não tá limitado mais a sala da televisão. A criança e adolescente está com o celular na mão quase 24 horas por dia. Então, assim, é até difícil de controlar isso, né? E saber o que ela está tendo acesso, a que tipo de informação ela está tendo acesso, a que tipo de influência de marketing, né? Então, assim, a gente está vivendo num momento, assim, de muita vulnerabilidade nesse sentido, assim, do que, de fato, como as crianças estão se formando a partir do que elas veem, né, do que elas olham, do que elas escutam no celular, assim. Então, realmente é bem complicado, né? Mas também, assim, nessa linha a gente também tem boas notícias, né? Que bom, então vamos lá. Nós, né, enquanto escritório da OMS no Brasil, globalmente foi lançada uma publicação para apoiar os países a avançarem na regulação do marketing digital de produtos não saudáveis, porque além dos ultraprocessados, a gente tem o tabaco e o álcool como os principais fatores de risco dessas doenças crônicas, que são responsáveis por 70% das mortes no mundo e no Brasil, né? Então, vem avançando, o Brasil está bem atento a isso em relação aos substitutos do leite materno como prioridade, e a gente também vê os estados, né, no Brasil regulando o uso de celular no ambiente escolar. Então, porque hoje a gente tem crianças que ficam, adolescentes, com muitas horas do dia expostos. Então, essas indústrias também estão atentas que, como o ambiente escolar, que elas passam muito tempo, a gente tem um ambiente digital. Então, assim, estamos avançando, né? Acho que é um grande espaço de necessidade de regulação, mas temos algumas notícias boas e boas experiências no Brasil também de câmaras de vereadores, câmaras estaduais que estão avançando nessa regulação. Mas com certeza é um desafio, né, atual, para quem trabalha nessa área. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre o papel da educação alimentar e nutricional, Camila? Vamos. Então, a educação alimentar e nutricional, ela tem como principal, né, objetivo promover essas práticas alimentares adequadas e saudáveis, gerando principalmente a autonomia, né, desses indivíduos, desses grupos populacionais. Então, a gente tem um próprio marco de referência de educação alimentar e nutricional para políticas públicas no Brasil. É muito importante, ele é muito avançado, e ele parte do pressuposto dessa educação que deve ser emancipadora, essa educação que deve ser problematizadora também, uma educação que realmente gere esse movimento, né, pelos educandos, né, que estão participando como agentes desse processo. Então, quando a gente vai, inclusive, refletir sobre educação alimentar e nutricional e conflitos de interesses, né, o próprio marco de referência de educação alimentar e nutricional, ele vai falar sobre essa questão de você tomar muito cuidado com estratégias educativas que se dizem educativas, que são promovidas ou apoiadas ou financiadas por atores comerciais ou até por entidades ou organizações que são patrocinados por esses atores comerciais, porque pode ter uma relação indireta aí também, porque a gente pode estar, então, corrompendo esse objetivo primário da educação alimentar e nutricional, que deveria ser, então, prezar pela promoção da alimentação adequada e saudável, do direito humano à alimentação adequada e saudável também, já que a gente vai ter, então, um outro interesse aí podendo estar interferindo nesse seu objetivo final também. Eu acho que a Camila foi bem, assim, completa, né, na explicação, mas acho que o PNAE é um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo, né? Então, tem a diretriz de educação alimentar e nutricional, e junto com as outras diretrizes de desenvolvimento sustentável, né?
o marco de referência que traz essa questão de autonomia, de escolhas pautadas na cultura local, alimentos in natura minimamente processados, colocado pelo Guia Alimentar da População Brasileira, lançado em 2014, que é referência para o mundo, é uma referência global em termos de recomendações para alimentação saudável. E nesse ano está completando 10 anos, né, o Guia Alimentar, então traz, inclusive, um dos passos do guia essa reflexão crítica em relação à publicidade de alimentos. Então, a gente tem aí esse papel da educação alimentar e nutricional muito forte na alimentação escolar, num programa muito abrangente e muito necessária para que a gente garanta esse direito à alimentação adequada e saudável, né, desde a primeira infância, e também o direito à saúde e à educação, que é esse conjunto que a educação alimentar e nutricional vai resultar, né? Então, é um papel realmente muito importante. E lembrando, né, que essas ações de educação alimentar e nutricional, elas devem estar inseridas no currículo escolar, né? A gente tem 2 episódios que falam sobre a inserção da EA no currículo e, de novo, né, esse tema também precisa estar inserido no currículo, ele ser trabalhado em sala de aula. Então, como que isso pode ser trabalhado em língua portuguesa, em química, em história, em geografia? Então, trazer esse tema para o debate dos estudantes para que, de fato, eles construam um olhar crítico e entendam, né, as suas escolhas alimentares. Então, né, quando ele pensar, não, vou escolher um alimento ultraprocessado, né, vou comer um ultraprocessado. Será que isso tem um impacto para o meio ambiente? Será que isso tem um impacto para a minha saúde? Então, que ele possa fazer essas escolhas alimentares de forma saudável. Então, não é fazer um terrorismo nutricional, nem nada disso, mas de fato, ele ter consciência do que ele está consumindo. Escolher de forma crítica e consciente, né? Entender o sistema alimentar, desde a produção do alimento até o consumo, tudo que envolve isso, e ter a consciência e a autonomia nessas escolhas, né? Então, quando a EAN ela é inserida no currículo, ela é trabalhada de forma transversal, a gente, de fato, consegue essa formação de hábitos alimentares saudáveis, né? Que é um dos objetivos do PENAI, né? Essa formação integral do estudante. Bom, complementando então um pouco também essas reflexões trazidas, né, a partir dessa questão sobre o que é educação alimentar e nutricional, né, e como promover essas práticas alimentares adequadas e saudáveis, a gente durante muito tempo adotou uma perspectiva muito positiva, né, para a alimentação, de falar sobre os aspectos positivos, o que fazia bem para a saúde, né, em termos da alimentação, mas hoje em dia a gente tem já acumulado, né, a reflexão sobre também entender essas questões dos problemas, né, e esses problemas que são problemas para além de aspectos nutricionais e biológicos dos alimentos. Então, só falar sobre os alimentos, por exemplo, com sódio ou com gordura, e que vão gerar problemas de saúde como hipertensão, doenças cardiovasculares, ou açúcar relacionado ao diabetes. E a gente também está partindo, então, o próprio Guia Alimentar para a População Brasileira fala sobre isso, sobre a gente também reconhecer os impactos negativos para o meio ambiente. Então, também o impacto negativo para o meio ambiente dessa pegada, né, de carbono, essa pegada ambiental muito negativa que esses alimentos embalados, né, e também produzidos industrialmente a partir, inclusive, de um grande número de aditivos alimentares e pouquíssimo resquício de alimentos in natura, né, integrais na sua composição, mas também falar sobre os aspectos negativos para a cultura também, né, a cultura alimentar, por exemplo, brasileira, que é riquíssima, e como que isso, então, são vários os motivos e os fatores que fazem com que a gente, então, defenda cada vez mais, né, uma educação alimentar e nutricional que valorize esses alimentos mais in natura, minimamente processados, e também reconhecer os problemas que a gente está enfrentando, como a gente foi falando aqui, né, problemas que envolvem essa exposição altíssima a propagandas, a publicidade, essa questão de acesso mesmo desses alimentos, né? Então, os ultraprocessados ficando mais baratos. Então, a importância da gente ter políticas tributárias que façam com que alimentos mais saudáveis sejam mais baratos. Então, também reconhecer esses problemas que envolvem, né, a alimentação passou a ser muito importante da gente fazer cada vez mais para promover esse olhar crítico, essa emancipação, né, e essa autonomia mesmo, para que esses estudantes consigam, de fato, ter uma alimentação adequada e saudável e não se fazer levar
facilmente por iniciativas mercadológicas que parecem educativas. Verdade. E o que tem sido feito, gente, para ajudar, né, esses atores sociais do PNAE a identificarem e coibirem também esses possíveis conflitos de interesse dentro das escolas? Assim, primeiro eu queria pontuar, Mari, assim, que o próprio formato do PNAE, ele já é protetivo do ambiente escolar, né? Então, quando o PNAE traz em suas normas, em suas regras, que a aquisição da alimentação escolar tem que ser prioritariamente de alimentos minimamente processados ou in natura, a gente já tem uma proteção ali da alimentação adequada e saudável, né? Outra diretriz do programa, 30% do recurso que é repassado, ele precisa vir da agricultura familiar. Ou seja, quando a gente coloca isso, né, quando a gente tem essa regra, a gente garante que pelo menos 30%, a gente gostaria que fosse integral, mas assim, pelo menos 30% está vindo de quem? Do pequeno produtor. Então, a gente está ali, né, trabalhando economia local, tá trabalhando na agricultura familiar, valorizando a agroecologia, a sustentabilidade, né, porque aí envolve uma questão de sistemas alimentares de cadeia curta, né, enfim, uma série de benefícios que a gente tem que o próprio programa, em suas diretrizes, já é protetivo, né. Mas, para além das regras já que estão estabelecidas no PNAE, a gente tem uma série de ações, né. E, assim, o que eu queria trazer é a nota técnica que a gente lançou em 2022, que é a nota técnica sobre prevenção e identificação de conflitos de interesses no PNAE. Então, assim, esse documento foi um grande avanço, na verdade, para o PNAE, porque a gente reconhece, né, como situações de conflitos de interesse podem, de fato, ameaçar os objetivos do programa. E, além disso, a gente traz a questão dos atores sociais, né, como que os atores sociais estão envolvidos nisso e como que a gente trabalha a sensibilização e capacitação desses atores sociais, né? Então, para além dessas questões conceituais e tudo isso que a gente traz na nota técnica, a gente ainda traz uma lista de situações que podem configurar conflitos de interesse. Então, para trazer mesmo para a prática, né? Sair ali do campo da ideia, do abstrato, do conceito, para trazer quais são esses atores sociais e em que eles podem estar envolvidos, quais são essas atividades que são sensíveis, que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, né? Então, é uma nota técnica super importante. Ela foi construída em parceria, né? Então, um documento do FNDE, mas foi construída em parceria com a OPAS, com o SECANES, com a professora Camila e a professora Inês também ajudaram a gente nessa construção. E também, assim, aproveitando essa questão do coletivo, eu queria dizer, assim, como essa interlocução que a gente tem, né, entre diversas instituições públicas, academia, enfim, diversos, né, setores trabalhando mesmo a favor da alimentação adequada e saudável. Eu acho que a gente somar esforços nesse sentido é muito importante, né, porque são várias ameaças mesmo que a gente tem, né, tanto na alimentação escolar, quanto ao direito humano à alimentação adequada. Então, eu queria trazer a importância da gente somar esses esforços e ter esses espaços para reflexão e debate. Essa é uma área prioritária de atuação da nossa organização. Então, assim, levando ao caminho da nota técnica, né, que sem dúvida é uma experiência exitosa, né, espero que em breve amplamente compartilhada com outros países. A gente, em 2012, na Assembleia Mundial da Saúde, os estados membros da Organização Mundial da Saúde pediram para a organização apoiar esses países a identificar, prevenir e gerenciar conflitos de interesses em programas de alimentação e nutrição. De 2012 a 2022, com o lançamento da nota técnica do PNAE, uma série de iniciativas foram feitas no âmbito regional, né? Então, na região das Américas, foi lançado em 2022 um roteiro de abordagem para prevenir conflitos de interesses com uma ferramenta prática para trazer essa visão subjetiva do que pode ser conflito de interesses para mim, não necessariamente é o que você vai compreender de acordo com a sua experiência. Então, trazendo isso para um nível técnico de possibilitar essa identificação. Então, essa ferramenta, esse roteiro serviu, né, de base
para essa nota técnica que realmente traz de forma objetiva exemplos como o que a gente está conversando aqui, alguns desses exemplos. Então, para a gente é realmente uma iniciativa assim, muito exitosa esse esforço. E a gente vem, como a Mariana falou, o diferencial do Brasil é essa atuação articulada, intersetorial, com a academia, sociedade civil. Então, vou deixar um pouquinho para a Camila falar sobre os dossiês Big Food, né, que foram lançados, que ela fez parte dessa elaboração. E também, então, a sociedade civil no Brasil tem esse olhar para aprimorar essa vigilância, essa identificação de conflitos de interesse de forma muito primorosa, também serve de referência para outros países, e nós, enquanto organização, incentivamos que o governo, nos diferentes setores, avance nisso, a sociedade civil avance nisso, então a gente vem apoiando o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional a identificar conflitos de interesses, a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional a avançar com essas medidas, e também a pesquisa, a academia, a Camila Maranhão é uma das pesquisadoras que fez parte da série Lancet sobre determinantes comerciais da saúde, junto com Paula Jones, e a gente tem um corpo de pesquisadores cada vez mais forte, produzindo evidências, e o observatório, né, de conflito de interesse, que eu vou só dar o spoiler, e a Camila vai falar mais, são iniciativas que compõem esse conjunto de avanços no governo, sociedade civil e academia, né? Legal. Então, quero saber, Camila, sobre a questão da academia, né? De que forma vocês auxiliam e combatem, então, o conflito de interesse. Tá ótimo. Então, para além dessas iniciativas muito importantes, né, do poder público, né, de governos, que justamente protegem e fazem com que o PNAE seja uma política que protege, né, mesmo a alimentação escolar e as práticas alimentares saudáveis da presença, né, dessas situações de conflito de interesses, mas a gente tem no meio da academia, nas últimas 3 décadas, na verdade, que esse tema tem ganhado mais fôlego. Então, a gente tem publicações saindo. Então, foi citado aqui, né, o dossiê Big Food, que foi uma realização da CT Promoção da Saúde com o IDEC, feita a primeira edição em 2022 e publicado agora em 2024. A segunda edição do dossiê Big Food 2.0. Um dos casos da primeira versão abordava especialmente o PNAE. Então, foi um mapeamento feito no âmbito das disputas de interesse em torno de projetos de lei, tentativas de modificar o PNAE para garantir interesses comerciais de nichos de mercado, de alguns alimentos terem que ser obrigatórios na alimentação escolar. Então, essa é uma forma de produzir conhecimento e gerar evidências que ajudem as pessoas e a população como um todo a desnaturalizar algumas práticas, porque várias dessas práticas estão naturalizadas ou estão muito frequentes, né, encontradas. E até por meio de uma identificação da demanda por mais evidências, mais estudos, informações sobre esse tema, que a gente teve, inclusive, o lançamento do Observatório Brasileiro de Conflito de Interesses em Alimentação e Nutrição, o Observacoi, no ano de 2024, entendendo que era importante ter um observatório, uma organização voltada para os estudos, e a gente faz estudos, promove formações no tema, e também ajuda, né, apoia ações de incidência política, entendendo que esse é um espaço também de disputa, né? A formulação de políticas públicas, implementação de políticas públicas também é um espaço de disputa e que as situações de conflito de interesses muito prejudicam o avançar nesse sentido. E eu queria valorizar ainda também, no âmbito da sociedade civil, iniciativas de algumas organizações, como uma campanha Comer Bem na Escola, feita pela CT Promoção da Saúde, o IDEC, FIAN, Instituto Desiderata, que justamente problematizava também situações de conflito de interesses e valorizava a importância do fortalecimento da formulação e implementação de leis envolvendo a alimentação escolar. E também o Observatório de Alimentação Escolar, o OAE, que também foi uma iniciativa recente, muito interessante e que vem congregando aí esforços, publicando materiais e fazendo então também esse acompanhamento via observatório, o acompanhamento da alimentação escolar, como está no Brasil como um todo. Então, é isso, essa articulação mesmo, né, de iniciativas governamentais, mas também da sociedade civil, que vão fortalecendo e fazendo do Brasil pioneiro mesmo nesse tema da alimentação escolar. Que bacana ver esse esforço conjunto de todas vocês aqui, enquanto academia, organização, enfim, FNDE.
para um bem comum, né, que é a alimentação e a saúde dessas crianças. Bom, a gente vai chegando aqui ao fim do episódio. Camila, eu agradeço muito a sua participação. Obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, mas às vezes também difícil de abordar, né? Às vezes as pessoas acham que a gente está falando só sobre corrupção ou sobre um assunto difícil de lidar, então eu acho que a gente está cada vez mais ajudando a desnaturalizar e falar sobre essas questões, falar sobre os riscos colocados também, para contribuir ainda mais para a gente alcançar, né, essa promoção da alimentação adequada e saudável no espaço escolar, entendendo isso como um espaço tão importante para a gente poder garantir a saúde e a equidade também da população como um todo. É verdade. Luzete, também agradeço a sua participação aqui, ter vindo presencialmente nos agraciar com tanto conhecimento e compartilhando essas reflexões. Obrigada, Mariana, foi um prazer. Realmente esse tema, a gente precisa conversar mais sobre ele, entender melhor o risco, o impacto, né? Eu, pessoalmente, tenho uma experiência de, na vida adulta, ter dificuldade para parar de consumir uma bebida adoçada, porque eu visitei uma escola que fabricava bebida adoçada na minha cidade, que eu morava no interior, e eu associava aquilo a alguma coisa positiva para a economia, emprego. Inclusive, tinha uma parte que eles mostravam que faziam um tratamento de água, não usavam tanto recurso natural. Então, isso era muito pequena e eu fui ver esse impacto na minha vida adulta. Então, assim, é muito importante esse esforço coletivo, né, de organismos internacionais, governo, sociedade civil, academia, é fundamental. Esse é o nosso papel, né, esse é o nosso trabalho. Então, é um grande prazer e a gente agradece imensamente o convite e essa oportunidade dessa conversa. Que bom, agradeço também a Mariana, que já esteve aqui conosco em outro episódio e trouxe também mais reflexões sobre essa questão do conflito de interesse, que é um tema que a gente pode ficar horas falando, com certeza, né? Mari, eu adorei a nossa conversa, eu acho que a gente trouxe pontos muito importantes e foi um prazer estar aqui. Eu quero agradecer imensamente aos nossos convidados por compartilharem suas experiências aqui com a gente e seus conhecimentos, trazendo sempre reflexões tão ricas e inspiradoras. Também agradeço a você que nos acompanhou até aqui, até esse episódio, por se interessar por esse tema tão relevante para a promoção de hábitos alimentares saudáveis. A educação alimentar e nutricional ela vai muito além das ações pontuais. É um compromisso que envolve planejamento, recursos e, acima de tudo, colaboração entre todos os atores da comunidade escolar.